students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, só que a gente vai falar um pouquinho de Rules of Traffic, um pouquinho de regras de trânsito, as páginas 79, 80 and 81, 79, 80 e 81, tá? E também vamos revisar um pouquinho do vocabulário sobre trânsito. Let's go! Como eu disse que ia revisar, antes da gente chegar lá na parte que tem as regras, vamos tentar entender um pouco as placas, né? Revisar as placas. 2. Listen and repeat. Go straight ahead. Go straight ahead. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Já a parte de vocabulário tem aí crosswalk, traffic light, sidewalk, bike lane, traffic circle, lamp post e bus stop. Lá na página 79 a gente tem um poema, tá? O nome, o título dele, Left and Right. Então presta atenção na leitura desse poema, porque diz assim: Read and rewrite the safety steps to cross the street. Leia o poema e escreva os passos para atravessar a rua com segurança. To cross the street, follow these safety rules. First, stop. Then, look left and right. Left and right. After, listen for cars not inside. Look again, is it safe? Then cross the street on the crosswalk. Walk, don't run. Walk on the sidewalk. And to cross the street again, first stop, then look left and right, left and right. Safety first. Então, quais foram aí as dicas para você atravessar uma rua com segurança? Vocês vão ter que reescrever partes desse poema aí do 1 ao 7. Então, a primeira dica que ele diz, né, stop, né, para atravessar uma rua você tem que parar, você não vai olhando e atravessando não, com segurança você tem que parar. Segunda dica, look left and right, olhe para a esquerda e direita, tá? Terceira dica, listen for cars not inside. Você tem que ouvir aí, no caso, os carros que não estão ali perto no sinal. Então, que pode alcançar você, porque você atravessa ele a rua você tem que atravessar numa faixa de pedestre. Às vezes o sinal está aberto, às vezes está aberto para os motoristas, mas não tem carro passando. Mas você tem que olhar para a esquerda e para a direita. E os carros que podem chegar ali, né, numa velocidade bem alta e pode acontecer acidente. Então tá pedindo para você prestar atenção nisso. 4. Look again, olhe de novo. 5. Cross the street on the crosswalk, atravesse a rua na faixa de pedestre. 6. Walk, don't run, ande, não corra. Ah, mas o sinal vai abrir se eu não correr. Olha, gente, eu vou falar uma regra de trânsito para vocês. Se você iniciou a sua travessia na faixa de pedestre e de repente o sinal para os carros abriu, não precisa você correr. A lei diz que abriu o sinal, o pedestre ainda não terminou de atravessar a faixa, é obrigação dos motoristas esperarem o pedestre terminar a travessia, tá? Mas não é por isso que vocês vão lá bem devagarzinho, não. Tem que ir, né, respeitando a velocidade, não corra, tá? Atravesse tranquilamente. Eles têm que obedecer isso. Se eles não obedecerem, e aí eles vão estar contra a lei, tá bom? Cabe aí até denúncia. A 7ª regrinha, no caso, a gente tem walk on the sidewalk, ande na calçada. Por incrível que pareça, né? Ah, mas é uma regra tão boba, né? Claro que a gente vai andar na calçada. Não, gente, tem gente que quer caminhar na rua. Tudo bem, né? Ali no parque, que a gente chama ali na Jorge Teixeira, perto do aeroporto, tem um horário que fecha a rua para caminhada, uma das faixas. Então ali você pode andar. Fechou a rua, liberou para caminhada das pessoas, pode andar no meio da rua.
passou do horário de caminhada, eles tiram e aí abre para os veículos novamente. E aí, meu amigo, não fique no meio da rua não, que seu segurança aí, ó, não tá bacana não, tá? Então, por mais boba que pareça ser, tem muitas pessoas que não respeitam isso, acaba acontecendo vários e vários acidentes. Então, walk on the sidewalk. Vamos lá para o exercício? Na página 80 tem esse exercício aí. Look, read and match. Observe as imagens, leia as frases e relacione-as. Tem A, B, C, D e E. E eu tenho aí como se fossem as dicas, né? De trânsito, regrinhas. Letra A, gente, ele está olhando no relógio e está aonde? Que lugar é esse? Tem uma placa com ônibus desenhado. Qual dessas opções aqui melhor atende a essa imagem? Melhor associa? Waiting for a bus at the bus stop. Espere o ônibus na parada de ônibus. As pessoas têm mania de não ficar na parada certa. Aí quando o motorista não para, ainda acha ruim, tá? Na nossa cidade, por exemplo, embora o ônibus esteja passando naquela rua, às vezes a parada dele não fica naquele lugar, né? Por uma questão de organização, né? Alguns ônibus param na próxima parada, não, eles passam direto naquela parada ali, mas eles param lá na frente. Por quê? Se todos os ônibus tivessem que parar no mesmo canto para pegar a gente, não ia ter como, por exemplo, no centro, não ia conseguir parar todos os ônibus, ia ficar uma fila enorme de ônibus tentando parar. Então, atenção, espere na parada certa, tá? B. Tem aí duas pessoas querendo atravessar a rua. Para atravessar a rua, tem ali o olhando para cá, outro olhando para lá. Então, look left, olhe para a esquerda, and right before crossing the street. Antes de atravessar. Olhe para a esquerda e a direita antes de atravessar. A letra C tem uma pessoa de bike. Ride on the bike lane. Ande na ciclovia. Na nossa cidade, infelizmente, eu só conheço uma rua que tem ciclovia, né? Então, falta planejamento aí para tentar fazer uma ciclovia. Inclusive, né, ultimamente tá acontecendo bastante acidente com relação a isso. Ciclistas que estão sendo aí vítimas de alguns acidentes. As pessoas não respeitam, sabe que não tem ciclovia, veio o ciclista e ainda assim são capazes de causar acidente. Ah, mas é porque, gente, não tem ciclovia. Ele vai andar no espaço possível para ele andar. Ele não pode subir com a bike em cima da sidewalk, em cima da calçada. Ele vai andar ali na beirinha da rua. Tô dizendo que é certo? Não, não é certo, mas não tem onde ele andar com segurança, não tem ciclovia, tá bom? O livro ensina uma coisa que não condiz com a nossa realidade da nossa cidade, infelizmente. Mas se tivéssemos, claro que a regra é clara. Ande de bicicleta na ciclovia. D. Tem uma pessoa atravessando aí uma faixa. Cross the street on the crosswalk. Atravesse a rua na faixa de pedestre. E por último, a letra E. Walk on the sidewalk. Ande na calçada. Tá corretinho, tá? Todas as pessoas fazendo as coisas corretas. Já na página 81, tem o contrário disso. Tem algumas situações que não são corretas. Então, o que vocês vão fazer? Vão circular, observar bem a questão dos carros, dos pedestres, se estão obedecendo e coisa e tal. Então, pausa um pouquinho, observa direito, circula. São 4 situações complicadinhas aí para vocês. Vocês conseguiram encontrar? Gente, é o seguinte, tem uma mulher crossing the street outside of the crosswalk. Essa mulher aqui, ela tá atravessando a rua fora da faixa dela. Ela é um dos problemas, tá? Tem outros problemas? Tem, vamos olhá-los. A gente tem aqui um carro que está em movimento. Tá vendo esse tracinho preto atrás dele? Significa que ele tá andando, só que ele está com sinal vermelho no semáforo, então ele não está respeitando. Aqui, nesse caso aqui, esse tracinho aqui no meio, gente, é aqueles tracinhos que tem na rua normal. Quando a ciclovia, ele tem outra cor. Ele está obedecendo aqui, mas tem ciclovia para ele andar? Não, então é outra situação complicada aqui. Ele está andando de bike fora da bike lane. Aqui esse carro,
Vocês estão vendo que ele está querendo entrar aqui à esquerda. Tem uma plaquinha cortada, proibido virar à esquerda, não vira à esquerda. O que acontece? Ele vai entrar na contramão. Tá vendo a faixa de pedestre? Ele vai entrar com o carro aqui. Então são 4 situações complicadas que não são corretas e as pessoas correm risco de vida, tá? Para isso que também serve a nossa aula, não é só para ensinar vocábulo não. Já na página aí 81 ainda tem aí esse exercício. Now use the sentences to write the wrong. Então, agora utilizando as orientações apresentadas no quadro, registre o que deve ser feito em cada situação de risco. Então, nas situações encontradas, vocês têm que corrigir essas situações em inglês. Então, obedecer o sinal de trânsito, ride on the bike lane, use the crosswalk, obey the traffic signs. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer? Letra A, use the crosswalk, ela tem que atravessar usando a faixa. B, ele está respeitando o sinal ali, a placa. Obey the traffic signs, tem que olhar as placas. C, a pessoa está usando a bike lane não porque não tem, ride on the bike lane. E D, obey the traffic lights, obedeça os semáforos, que eles são importantes, tá bom? Essas são aí dicas de trânsito, que era sobre isso que eu queria falar com vocês. Se ficou com dúvidas, estarei segunda-feira esperando vocês no plantão na verdade, a gente nem utiliza mais essa palavra, plantão tira dúvidas. Eu estarei disponível para vocês. É só observar o horário direitinho que eu estarei lá toda segunda-feira, tá bom? A gente se vê então semana que vem, galera. Bye, bye! Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 3/9, a gente vem trabalhando aí o conteúdo de multiplicação com números decimais. As páginas que nós estaremos realizando hoje serão as páginas 25, 26 e 27, tá bom? Então, nessas 3 páginas, nós vamos estar colocando a data do dia 3/9, ok? Então, bora lá começar nossa aula? Então, a gente tem aí, ó, troca de ideias inicialmente, né? Carla vai se matricular em uma escola de futebol. A escola oferece os seguintes planos de pagamento para seus alunos. Nós temos aqui, ó, plano semestral, semestre é 6 meses, ok? E aí o valor da mensalidade vai ser R$ 30,59. O plano é semestral, mas a pessoa vai pagar por mês, ok? Trimestral, 3 meses. E aí vai pagar R$ 32,75 por mês. Mensal, normal, é por mês. A pessoa paga aí R$ 40,99, tá bom? A gente tem aí, ó, vamos calcular quanto Carla vai gastar se optar pelo plano trimestral, 3 meses. O trimestre tem 3 meses, então a gente efetua a multiplicação de 37,75, que por mês, no plano trimestral, a gente paga 37, 32,75. A gente vem multiplicando por 3, porque são 3 meses o trimestre. A gente passa o traço e efetua a multiplicação normalmente. 3 vezes 5, 15, o 5 fica 1, sobe. 3 vezes 7, a gente vai ter que é 21. Com o 1 de cima, 22, o 2 fica, o 2 sobe. 3 vezes 2, 6, com o 2 de cima, 8. E 3 vezes 3 é 9.
depois que a gente desce a vírgula. Depois que efetua a multiplicação, a gente vem descendo a vírgula na posição certinho. A gente precisa ter bastante atenção para não errar a posição da vírgula, tá bom? Então a Carla vai gastar aí, ó, R$ 98,25 de mensalidade se ela optar aí pelo plano trimestral, tá bom? Agora a gente vai ter aí, ó, acompanhe o cálculo de quantos reais Carla gastaria se optasse aí pelo plano semestral, que aí são 6 meses. Então a gente vem multiplicando aí o valor. Então a gente vem multiplicando aí o valor que é por mês, R$ 30,59, só que aí é semestral, então é 6 meses, ok? Então a gente arma certinho 30,59 vezes 6. Aí a gente vem multiplicando normalzinho, que nem a gente sempre faz. 6 vezes 9, a gente vai ter que é 54, 4 fica, o 5 sobe. 6 vezes 5 é 30, com o 5 de cima 35, o 5 fica, o 3 sobe. 6 vezes 0 é 0, com o 3 de cima 3. Aí 6 vezes 3 é 18, o 8 fica, 1 sobe, e aí a gente não tem mais nada para multiplicar, só desce o nosso 1 da centena. Então a gente observou aí que ela gastaria R$ 183,54 se ela optasse aí pelo plano semestral, que são 6 meses, né? Agora a gente tem uma atividade para realizar aí junto, tá bom? Felipe pega um ônibus para ir ao trabalho e outro para voltar. Então ele pega aí o ônibus 2 vezes, para ir e para voltar, né? Letra A. Quantos reais ele gasta em passagem para ir e voltar do trabalho todo dia, né? Então, só para ele ir, ele vai gastar R$ 4,25. Toda vez que ele pega o ônibus, ele gasta R$ 4,25. Mas aí para o trabalho ele pega 2 vezes. Então a gente vem fazendo a nossa multiplicação de 4,25 vezes 2. Porque ele pega uma vez e ele volta, pega outra vez. Então a gente tem 2, né? Fazendo a nossa multiplicação normalzinho. 2 vezes 5, 10. O 0 fica, 1 sobe. 2 vezes 2, 4. Com a 1 de cima, 5. E 2 vezes 4, 8. E a vírgula que está aqui vem descendo para o lado do 8. Então a gente precisa ter bastante atenção na posição da vírgula. A gente teve aqui, ó, R$8, já que a gente está falando de reais, R$8,50. Então ele gasta exatamente R$8,50 para ir e voltar do trabalho. Letra B. Quantos reais Felipe gasta em passagem para ir e para voltar do trabalho de segunda-feira a sexta-feira? Então a gente já sabe que para ir e voltar ele gasta R$8,50. Agora a gente precisa saber de segunda a sexta, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são 5 dias. E aí cada dia ele gasta R$8,50. Qual vai ser a operação que a gente vai estar fazendo? R$8,50 vezes os 5 dias, sendo que cada dia ele gasta R$8,50, né? E de segunda a sexta são 5 dias. Nesse momento vocês vão estar pausando e realizando essa multiplicação, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram. 5 vezes 0. 0, todo número vezes 0 é 0, não esquece. 5 vezes 5, 25, 5 fica, aí o 2 sobe. E 5 vezes 8, a gente vai ter aí 40 com 2, 42. Desce a vírgula. Certinho? 42,50. Então aí na linha da resposta, eu não coloquei aqui, mas vocês vão ter que escrever aí na linha da resposta que ele gasta aí R$42,50. Lembrando que se a gente fala de dinheiro, a gente precisa utilizar o RS,
S, não esquece, tá bom? A gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí o conteúdo de multiplicação com os números decimais, né? Trabalhando muito aí a questão do dinheiro, do nosso sistema monetário, aí os nossos reais, trabalhando que da multiplicação a gente vai multiplicando primeiro ordem por ordem. E aí outra coisa que sempre vai ser muito importante, a posição da vírgula. Se você erra a posição da vírgula no nosso conteúdo de multiplicação, tá errado, porque uma vírgula lá, quando o engenheiro vai fazer lá todas as continhas, se ele errar uma vírgula, a posição da vírgula, o prédio dele pode não dar muito certo, tá bom? Hoje a gente tem uma tarefa de casa aí, na página 27 a gente tem as atividades 2 e 3 e aí toda a página 28, tá bom? Não esquece de fazer essa atividade, é muito importante. De novo, já falei, vou repetir de novo, é treino para as nossas atividades avaliativas, ok? E é isso, gente, até a próxima aula, tchau, tchau! Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de quinta-feira, já estamos perto do final de semana. Bem, nossa aula anterior nós falamos sobre o texto de divulgação científica e aí você provavelmente já deve ter lido, né? Por que alguns animais comem pedras? Eu acho que você deve ter visto aí quais são alguns desses animais e é lógico, você viu que eles não ficam com essas pedras dentro do seu estômago, mas enfim. E aí nós passamos alguns exercícios aí para vocês responderem. Hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos. Esses dois assuntos porque são muito importantes. Nós vamos falar sobre os pronomes, a coesão, os pronomes e os sinônimos e também vamos falar sobre a concordância verbal. Então são assuntos que são muito parecidos não, eles estão ali um próximo do outro, então eu quis acrescentar isso para vocês, tudo bem? Mas vamos colocar aqui as respostas para vocês das nossas interpretações do texto de divulgação científica. Vamos lá? Vamos lá. Aí fala aí, ó, o autor do texto é identificado? Sim. E onde esse texto foi publicado? Aí o nome do autor é Salvatore Siciliano e foi publicado na obra O Livro dos Porquês. E aí e aí esse livro ele vem na ciência de hoje das crianças, tá? São publicados na matéria, tá bom? São publicadas matérias, ciência hoje das crianças, essa revista. Tá, vamos lá, releia o título do texto. E por quê? Aí esse título é para chamar a atenção, tá? Ou seja, para despertar uma curiosidade. Aí vem, o texto por que alguns animais comem pedras tem o objetivo de quê? Informar a alimentação? Não. Vem para descrever como cães, gatos, crocodilos e pinguins comem? Também não. Como gatos e cachorros se alimentam? Não. Ele vem para divulgar as curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. E aí vem a número 5, diz assim: releia essa afirmativa do primeiro parágrafo. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Aí essa afirmativa é comprovada por 3 exemplos. Aí vem: os gatos se lambem para limpar o pelo, os cachorros comem erva quando estão se sentindo maus e há bichos que comem pedras. E vamos aqui. Os exemplos dados, eles ajudam o quê? A comprovar a ideia de que os animais têm hábitos curiosos, certo? Não contradizem a ideia, não. Se contradizer, no caso, estaria sendo contrário. Não, também não responde a resposta, perdão, não responde a pergunta presente no título. Vamos lá. Releia outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamadas de gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. A frase apresenta o significado de um termo específico? Sim, apresenta. Que termo é esse? Esse aí, o gastrólito. Porque esse termo é explicado para facilitar a compreensão do texto pelos leitores infanto-juvenis. Aí vem, releia este trecho.
Mas não pense que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre o narrador e o leitor? É o pensem, é o verbo aqui, pensem. Que ele como se estivesse conversando com o leitor. Vamos lá. Qual é o efeito do sentido deste diálogo? Tornar o texto mais atraente, não evidenciar muito distanciamento. Não, ele está como se tivesse uma questão de proximidade. E a número 8 aí é pessoal, que fala assim: o texto responde à pergunta do título, justifique sua resposta. E eu acredito que, bem, é sua opinião. Vamos lá. Coesão, pronomes e sinônimos. Bem, você já conhece a questão da coesão. E aí, nós já trabalhamos em algumas aulas anteriores. Mas eu vou colocar aqui para vocês o que é a questão dos pronomes e os sinônimos. Vamos lá. A coesão consiste na ligação entre palavras, expressões e ideias de um texto. Os pronomes e os sinônimos são elementos coesivos, pois eles retomam algo já presente no texto. Os pronomes podem substituir o substantivo. No caso dos sinônimos, eles procuram por significados idênticos ou próximos. Ou seja, ao invés de repetir a palavra desnecessariamente, a coesão retoma a palavra que mantém o mesmo sentido. Aí aqui no caso tem dois tipos de pronomes, tá? Tem o pronome pessoal, que é esse primeiro quadrado aqui, que tem aqui o eu, aí vem o me, comigo, que é o pronome caso reto e caso oblíquo, e tem os pronomes possessivos, que vem lá o meu, minha, seu, sua, teu, tua, certo? Então, todos esses tipos de pronomes, eles irão estar sendo também usados na coesão. Vamos aqui para a concordância. A concordância verbal é a relação estabelecida de forma coesa entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Ou seja, o verbo concorda em número e pessoa com a palavra que apresenta o agente da ação. Exemplo: Maria Eduarda foi para a casa da amiga. Se você quer identificar qual é aqui o verbo, tá fácil. O foi, do verbo ir. Observe que ele está concordando com o sujeito, que é Maria Eduarda. Aí também, nós vamos passear. Não tem como tirar o S aí, tá, gente? Não, nós foi, não tem como. Nós fomos, nós vamos passear. Eu comi saltenha. Eles estão na quadra. Vou voltar aqui na questão dos pronomes. Observe que é o seguinte: tanto o pronome pessoal quanto também o pronome também possessivo, que esse aqui é o pronome pessoal, tá? Tem o caso reto e também tem o caso oblíquo. E também tem os pronomes possessivos, que indicam posse. Isso eu estou só antecipando para você a questão dos pronomes. Então, assim, tanto em um como em outro, eles vão retomar a questão do substantivo. Por exemplo, se você colocar lá, esta caneta é sua, aí a pessoa vai falar assim, a sua caneta, ela está ali. Esse ela, ele está aqui no pronome do pronome pessoal. Ela está se referindo a quem? A caneta, que é um substantivo. O sua também é um pronome, como eu falei, que é um pronome, no caso aqui, do pronome possessivo. Vamos aqui, não sei, espero que você tenha compreendido. Ele não é complicado, porque nós já vimos a questão da coesão. Em vez de você, como está aqui bem grifado, repetir desnecessário sempre o mesmo substantivo, seja como o próprio, ele vai sempre usar um pronome ou um sinônimo. Como assim, professor? Sinônimo? Você não explicou o sinônimo. Eu explico. Vamos, por exemplo, o carro está estacionado. Ao invés de eu falar assim,
ele está com a porta aberta. Esse ele está, eu estou usando, é lógico, um pronome para se remeter ao quê? Ao carro. Se eu quiser usar um sinônimo, posso usar assim: o automóvel está com a porta aberta. Ou seja, automóvel e carro são sinônimos, são significados semelhantes ou parecidos. Por exemplo, se eu posso substituir, em vez de falar assim, já falei carro, automóvel, posso colocar outra palavra? Pode. O veículo está estacionado na esquina. Então, ou seja, eu usei carro, automóvel e veículo, sinônimos, certo? Vamos aqui para a concordância. A concordância ela já é bem mais fácil. Ou seja, o verbo, sempre que lembre, que eu sempre vou dizer isso para você, o segredo está no verbo. O verbo ele vai concordar com a pessoa, tanto no singular quanto também no plural. Se você colocar ela ali, a pessoa está no caso eu usei aqui Maria Eduarda, embora esteja ali dois nomes, né, Maria Eduarda, não é no caso é uma pessoa só. Agora se fosse, no caso, se aqui fosse, Maria Eduarda é uma pessoa só, foi. Então, ou seja, ela foi à casa da amiga. Se no caso fosse duas, seria elas. Maria e Eduarda foram à casa da amiga. Observe que há essa diferença. Porque aqui, como se fosse uma mudança. Elas foram. Se fosse Maria e Eduarda. Certo? No caso, como é Maria e Eduarda, ou seja, ela, uma única pessoa, ela foi à casa da amiga. Então, ou seja, o verbo vai sempre concordar com o seu substantivo ou a pessoa, certo? Outra coisa que também você tem que se ligar é que a questão do sujeito que está falando. Professor, o que é sujeito? Eu nunca vi essa questão de sujeito. Sujeito, eu vou só dar uma antecipação para você, é aquele que quando você pergunta ao verbo. No caso aqui, vou perguntar ao verbo. Quem é que foi para a casa da amiga? Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda é o sujeito. A mesma coisa. Nós vamos passear. Quem é que vai passear? Nós. Então, todas as vezes que você pergunta ao verbo, você encontra o sujeito. Certo? Espero que você tenha compreendido. E aí, faça as atividades que começam na página 28 até a 31. Vamos para a mensagem? Vem de Confúcio, filósofo chinês, que ele diz assim: se não sabes, aprende. Se já sabes, ensina. Então, se você não sabe, aprende. Se você já sabe, por favor, nos ensine, tá ok? Turma, então vamos encerrando. Um abraço virtual e até a próxima. Quinto ano, tudo bom com vocês? Voltamos de novo. Agora vamos à nossa aula de História Regional. Nós estávamos falando durante as nossas aulas de História e continuamos falando sobre aí a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Nós comentamos aí o início da construção, falamos aí sobre o que aconteceu durante esse período. Agora a gente falou também, né, na nossa última aula sobre as greves que ocorreram durante o período da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. A gente vai conhecer um pouquinho, né? Que sabemos que a história do nosso estado, a história aí do nosso município, ela é vasta e ela é grande. Uma das pessoas que construíram, que ajudaram a construir o nosso local, que é atual chamado Rondônia, essas pessoas foram aí os trabalhadores, né? Inicialmente a construção se deu através do marco aí dos trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré. E esses trabalhadores vieram de onde, professora? Qual o motivo que eles vieram aí? Eles vieram em busca aí de oportunidade de vida melhor, uma oportunidade de emprego. Essas pessoas vieram dos mais variados locais, não só pessoas daqui do Brasil, mas também imigrantes, né, que vieram aí de outros países. Mas eles vieram assim, eles sabiam que ia ter essa construção? Não. Muito antes disso, né, o governo ele fez um apelo. O governo ele
no caso, falou assim, olha, nós vamos fazer a construção de uma estrada, de uma ferrovia na região norte. Lá você vai ter oportunidade de emprego, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então fez aquela propaganda para realmente chamar esses trabalhadores em nossas terras. Então a gente percebeu de algumas leituras que nós fizemos que não foi nada disso que aconteceu, né? Foi muito diferente aí. Então a gente viu que ocorreram greves, mortes e vários outros fatores. Agora a gente vai ter um pouquinho de curiosidade de como isso aí aconteceu. Vamos lá, vamos relembrar aí, né? Que para trabalhar na construção da ferrovia Madeira Mamoré, a nossa região recebeu de 1879 a 1912 muitos brasileiros, mas também vieram estrangeiros. E aí a gente falou que um dos objetivos, né, da construção da ferrovia era conseguir um canal de escoamento da borracha, porque a borracha era uma economia naquela época. E aí em 1913 o mercado internacional da borracha entrou em crise, e aí ocorreu a desativação. Mas não foi assim, em primeiro momento foi por partes. Teve aí a crise da borracha, né, a economia da borracha, eles não estavam conseguindo exportar. E aí, seguindo essa questão, eles houve a desativação da estrada de ferro, mas depois houve a retomada. Isso daí a gente vai falar na nossa próxima aula de História de Rondônia, como é que foi aí a questão, né? Sempre nesse período da construção houve como estava tendo muitas mortes, aí eles paravam o trabalho, depois retornava de novo. Os empreiteiros também, muitos empreiteiros, né, os que coordenavam aí, eles desistiam, aí passava para outras pessoas, e assim foi seguindo aí até a gente ter esse marco histórico da construção. A gente fez a leitura desse texto aí, né? Falamos sobre as greves ocorridas nesse período aí. A gente falou um pouquinho sobre o que eles se enfrentavam. Eles tinham que enfrentar os indígenas, mesmo não querendo. Eles não entravam em greves, no caso, muitos trabalhadores não entravam em greve com medo de serem mortos. E isso daí era um grande problema para eles, ok? Agora a gente vai ver aí, lembra que eu passei a atividade para vocês? Nessa atividade eu pedi para que vocês fizessem um texto com essas palavras aí que eu inseri. Então o que poderia aí marcar essas palavras aí? Vamos lá. Salários, o que poderia marcar? O que nós podemos dizer com relação aos salários desses trabalhadores? Baixos salários ou até mesmo não recebiam. Então, olha só, né? A gente viu em relação ao texto e até a própria leitura do livro que muitos desses trabalhadores não recebiam salário ou por salários atrasados, né? E outros aí recebiam um salário muito pouco aí e trabalhava bastante. O que nós podemos dizer em relação à alimentação desses trabalhadores? Geralmente apenas uma vez por dia, então a refeição deles era realizada uma vez ao dia. Salubridade ou insalubridade, o que a gente pode falar em relação à salubridade? O que é a insalubridade, né? A saúde deles. O que a gente pode dizer? Precária devido às doenças, então doenças desconhecidas aí, trazidas, né, por essas pessoas, pelos imigrantes. Então muitos trabalhadores morriam em relação aí a malária, a dengue, a febre amarela e várias outras doenças que assolavam naquele período. Moradia, construíam suas moradias próximos aí à construção da estrada de ferro. As moradias eram precárias, não eram, vamos dizer assim, não eram umas casas, era como se fossem umas pequenas cabanas que eles construíam com uma palha que se encontrava na região e aí eles cobriam ali.
mas muitas vezes ocorria o que? A questão do perigo mesmo, né? Eles colocam as moradias ali próximo a uma área, uma vegetação de risco, não era própria, ok? Sonhos, vida digna e de voltar à sua terra natal, o que muitas vezes esses trabalhadores não conseguiam realizar, pois eles morriam ali mesmo naquele local, né? Aí você vai conhecer como é que ficou conhecida, né, a ferrovia. Ela tem um nome assim bem estranho, bem assustador, né? Porque muitos trabalhadores morreram naquele local ali, né, com os esforços que eles faziam, com a precariedade, com as doenças, com a falta de alimentação, certo? E os riscos, né? Doenças, conflitos e riscos durante a construção. Então, olha o que define essas palavras, né? Através disso aí a gente pode definir muito mais e várias outras coisas aí. Agora eu vou apresentar para vocês esse vídeo, né? Uma reportagem aí que fala um pouquinho, né, do centenário, né, dessa construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Vamos lá. O marco histórico do desenvolvimento da Amazônia fez 100 anos e ex-funcionários ainda trabalham para preservar a memória da estrada de ferro Madeira Mamoré. A Madeira Mamoré foi uma das primeiras grandes obras de engenharia americana fora dos Estados Unidos. Um investimento equivalente a 700 milhões de reais em valores de hoje. Mas os historiadores acreditam que o valor final foi 4 vezes maior. A ferrovia foi considerada uma loucura do empreendedor americano Percival Farquhar. Construiu uma estrada na floresta, a mais violenta do mundo, que é a Amazônia. É uma aventura que só os grandes titãs como Farquhar ousavam enfrentar. Mais de 20 mil homens de 25 nacionalidades trabalharam na construção da linha entre Porto Velho e Guajará-Mirim, divisa com a Bolívia, 366 quilômetros que formaram o corredor de exportação da borracha produzida na região para a Europa e Estados Unidos pelo Oceano Atlântico, através do Rio Madeira. A velha máquina 18 foi a última a fazer o percurso. É uma relíquia para aqueles que derramaram suor durante anos trabalhando na ferrovia e que ainda cuidam dela para não virar ferrugem, como estas esquecidas na beira dos trilhos. Conta a lenda que cada dormente da estrada de ferro representa a morte de um trabalhador durante a construção. Por isso ela ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo. Não há um número oficial de mortos, mas pelos relatos da época, estima-se em torno de 8 a 10 mil. Vítimas de malária, doença comum na região, e doenças importadas, escorbuto, cólera e varíola. Eles também foram vítimas de ataques de índios e de acidentes no trabalho. Samuel viu da janela dessa máquina parte da vida passar. Trabalhou aqui quase 20 anos. Hoje ainda lembra de como se pilotava. Isso aqui é só para botar para frente, né? E botar para trás, né? Tempos difíceis aqueles. O salário mal dava para comer. Você tem que muitas vezes parar naquele sítio abandonado e ir para debaixo das mangueiras, já almoçar, já na mangueira, né? A ferrovia passou para o governo brasileiro em 1931 e foi desativada em 66. Seu Paulo, ex-ferroviário, ainda sonha em passear na maior fumaça. O sonho é ver isso aqui ser revitalizado com passeio turístico, porque isso aqui chama a atração de muita gente, vê gente de fora. Olha só que legal, né? A gente viu aí um pouquinho dessas pessoas que ajudaram na construção da ferrovia, que ainda tem o sonho de ver a ferrovia se locomover. Essas pessoas ainda cuidam, mesmo com tanta dificuldade, essas pessoas ainda têm um carinho pela ferrovia, porque foi através dela que essas pessoas construíram, né, aí a sua família na nossa cidade, na nossa região. Essas pessoas, elas vieram para cá para a construção e aqui ficaram, estão até hoje aí em nossas terras. Então, nas próximas aulas a gente vai comentar o vídeo e também vai ver um pouquinho aí de como, né, como é que foi aí a questão da desativação da construção da ferrovia Madeira Mamoré. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.